Olá a todos, estou aqui mais uma vez para falar sobre a Amazônia, sobre a geografia da Amazônia. No vídeo passado falei sobre a questão da teoria do determinismo ecológico, essa teoria que afirmava que a pobreza do solo amazônico não permitiu o desenvolvimento de sociedades complexas na região. E também falamos sobre a contestação dessa teoria e que, na verdade, aqui houve sim sociedades complexas, povos, hierarquizações, enfim, povos que não eram assim simples, de organização simplista, na verdade, como se sustentavam. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a geografia do contato, a geografia do contato entre os europeus e os povos indígenas estabelecidos aqui na Amazônia. Como se dá esse contato? Primeiramente, é necessário se entender o contexto da geopolítica portuguesa, né? Da geopolítica portuguesa e espanhola para a América, de forma geral. O evento muito importante para se entender esse processo de ocupação da Amazônia pelos portugueses chama-se União Ibérica, ou seja, a união das coroas de Portugal e Espanha. Por um problema de sucessão, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha foram unificadas. O rei de Portugal, Dom Sebastião I, morreu numa batalha e ele não tinha descendentes diretos. Então houve um problema de sucessão no trono de Portugal e, no fim, o rei da Espanha, que era primo do rei de Portugal, o rei Filipe II da Espanha, acabou assumindo o trono português também. Esse evento, que inicia em 1580 e dura até 1640, portanto 60 anos, chama-se União Ibérica. Esse fato foi determinante, porque antes disso havia o Tratado de Tordesilhas que balizava onde cada um tinha que ocupar. Então era uma linha imaginária e que até os municípios de Belém, numa linha reta, no sentido norte-sul, até o município de Laguna, em Santa Catarina, para leste, seria dos portugueses. E tudo que tivesse dessa linha para o oeste, dessa linha imaginária chamada Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, tudo que tivesse para o oeste seria da Espanha. Isso significa dizer que toda a Amazônia, o que corresponde à Amazônia brasileira, por exemplo, hoje pertencia por esse tratado à Espanha. É claro que falar que pertencia à Espanha ou pertencia a Portugal é uma afirmação, de certa forma, incorreta e que não corresponde à realidade, porque aqui havia povos aqui há milhares de anos, os povos originários daqui da Amazônia, os povos indígenas, que com toda a sua complexidade, sua organização socioespacial, estavam aqui há milhares de anos. Então esses eram verdadeiros donos. Mas pelo Tratado de Tordesilhas, os europeus consideravam a partir desse paralelo, aliás, desse meridiano, o seu território. E nesse sentido, a União Ibérica ela fez com que o tratado, a linha de Tordesilhas, perdesse o sentido. Então os portugueses poderiam agora vir para o oeste e explorar essas terras que os espanhóis a princípio não queriam, porque a riqueza que eles encontraram, os metais preciosos, ouro, prata, estava na verdade ali no Peru, Bolívia, Argentina, nessas outras partes. A Amazônia brasileira não apresentou, nesse primeiro momento, nenhuma riqueza que pudesse chamar a atenção e um processo de colonização mais intenso por parte dos espanhóis. Um evento de 1612, portanto, marcou aí o iniciar desse processo de colonização da Amazônia. Que evento foi esse? Na verdade, os franceses invadiram o litoral ali do Maranhão e fundaram ali na ilha São Luís. 1612, então, surge São Luís, atual São Luís do Maranhão, capital do Maranhão. Foi a única capital brasileira que não nasceu lusitana. Então, os franceses fundam São Luís e depois os portugueses, em guerra contra eles, conseguem tomar a cidade e expulsar os franceses aí do litoral brasileiro, o litoral do Maranhão. Em 1616, portanto, temendo que os franceses novamente voltassem a fazer incursões no litoral que seria o Nordeste brasileiro, os portugueses
avançaram e fundaram o Forte do Presépio ali na foz do rio Amazonas, onde está hoje a cidade de Belém. Então, o Forte do Presépio deu origem à cidade de Belém do Pará. Foi a partir daí, da fundação desse Forte do Presépio, em 1616, que os portugueses passaram a adentrar o rio Amazonas, passaram a fundar fortificações, criar fortificações que depois deram origem a vilas e cidades. Paralelo a isso, também vieram as ordens religiosas, os mercedários, os carmelitas e principalmente a Companhia de Jesus ou os jesuítas, que tinham essa missão de evangelizar aí esses povos que eram contactados aqui na Amazônia, os povos indígenas. Então, a partir de missões religiosas e a partir de fortificações portuguesas, a Amazônia vai sendo ocupada em suas margens de rios, que posteriormente vai dar início a vilas e depois, bem depois, cidades. Durante a independência, novamente, de Portugal, que a família dos Bragança assumiu, a coroa portuguesa, houve aí uma questão que envolvia a volta do Tratado de Tordesilhas. Só que a Amazônia já estava aí sendo ocupada, já estava ocupada pelos portugueses, pelas bandeiras portuguesas. Nesse sentido, a região passa aí por uma disputa política e geopolítica. E em 1750 veio o Tratado de Madrid, depois veio o tratado, décadas depois, do Santo Ildefonso, em que os espanhóis cedem, desistem dessas terras e as fronteiras daquilo que seria o Brasil para o oeste são estabelecidas. O interessante é que começa-se com o Forte do Presépio, e termina com o Forte de São Francisco Xavier de Tabatinga, que dá aí o marco do extremo da fronteira oeste do Brasil, da fronteira oeste da Amazônia. As políticas pombalinas, a partir de 1750, elas foram muito fortes nesse processo geopolítico para a Amazônia. Ele expulsa os jesuítas, que representavam aí uma força poderosa, e que sentia-se que desafiava o Estado colonial português. Ele institui a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Ele institui também o Diretório dos Índios, e faz aí uma política de miscigenação, ou seja, ele, com o intuito de aportuguesar a Amazônia, proíbe a fala nas línguas nativas e institui a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa na região. Também ele implementa a política de miscigenação, ou seja, o colono português poderia casar com a indígena, e inclusive ele ganhava terras, ganhava ferramentas, ganhava um soldo e não poderia ser discriminado por casar com a indígena. O intuito do Marquês de Pombal, portanto, era formar um novo componente étnico e, de certa forma, na verdade formou, que é aquilo que chamou-se depois de caboclo, que é o mestiço, oriundo da mistura do português com a indígena. E essa figura, o caboclo, ele foi ocupando as margens de rio naquilo que os indígenas deixavam, ou eram trazidos para a administração portuguesa, e antes para a administração dos jesuítas, ou então eles eram empurrados ou mortos por doenças, ou eram empurrados para as cabeceiras dos rios. E nas várzeas, então, aquilo que havia sido ocupada pelos povos indígenas foi sendo ocupado por essa nova população, que era aí o resultado do cruzamento da miscigenação entre os indígenas e os colonos portugueses. Sendo que esse elemento, o caboclo, ele herdava os costumes dessa sua mãe indígena, a forma de lidar com a terra, e herdava a religião e a língua e o modo de produção do seu pai português, por assim dizer. Então, essa geopolítica da Amazônia, ela veio com os fortes, com as missões religiosas, com as estratégias do Marquês de Pombal de fazer um processo de miscigenação que os jesuítas proibiam. Então inclusive isso era um empecilho para que o Marquês de Pombal não praticasse aqui a política de miscigenação. Ele teve que expulsar os jesuítas, que era um empecilho nessa intenção. Então a miscigenação foi um ato, o caboclo é o resultado desse processo de uma ação política e geopolítica do Marquês de Pombal. Então ele mexe no componente populacional, ele obriga, introduz o ensino da língua portuguesa com o intuito de aportuguesar a Amazônia. E isso paralelo com a fundação de vilas
e cidades, elevação de pequenas vilas à categoria de cidades, e todo esse processo então vai gerar esse aportuguesamento da Amazônia e incorporar essa região ao Império Colonial Português e formar aquilo que seria a Amazônia brasileira. Então, é um processo que começa com a União Ibérica, a partir de uma crise de sucessão da coroa portuguesa, e o Tratado de Tordesilhas perde o sentido. Os portugueses começam a ocupar a partir de 1616, a partir do Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, a Amazônia a partir dos seus rios. E em 1750 também é fundada a Capitania de São José do Rio Negro, que deu origem aí ao estado do Amazonas. Depois foi fundada aí a Fortaleza de São José do Rio Negro, que deu origem à cidade de Manaus, a atual metrópole de Manaus. Então, dessa forma, a Amazônia foi sendo aí ocupada por meio de estratégias da geopolítica portuguesa, que conquistou essa terra aos espanhóis, ok? Então é isso, e muito obrigado, e até o próximo vídeo.